Hoje eu trago para você um escândalo, uma distopia completamente absurda quando a gente para analisar a separação dos poderes e a forma que deveria funcionar minimamente uma república. Você sabe muito bem que o STF não atua politicamente, pelo menos não deveria. Isso, inclusive, é fato para impeachment do ministro do STF. Dá uma olhada exatamente no que diz aqui a Lei 1079 de 1950. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 3. Exercer atividade político-partidária. A manchete do antagonista, essa aqui, é elemento suficiente para configurar o pedido de impeachment do ministro. Ora bolas! A partir do momento que o ministro do STF passa a atuar politicamente dentro do estado de sua origem para definir o vice de uma chapa, naturalmente ele exerceu atividade político-partidária. A eleição em si é uma atividade política. A participação na eleição, seja como candidato ou não, seja como cabo eleitoral ou não, mas no meio da articulação política, inclusive chegando ao extremo da definição do vice de determinada chapa, naturalmente é atividade político-partidária. É caso de impeachment. O ano que vem teremos eleições federais e eleições estaduais, decidiremos os governadores. Flávio Dino teve a sua construção política dentro do Maranhão. Então ele se vê no direito de meter o bedelho na política local e dizer, olha, esse candidato aqui é bom nessa chapa, vamos fazer essa construção política deste grupo político. Aí eu te pergunto, qual grupo político sente o mínimo de segurança jurídica para enfrentar o grupo de um ministro do STF? Naturalmente, você já sai capenga para a campanha. A sua campanha sai esfacelada, você se sente minimamente vilipendiado para disputar a eleição, uma vez que a igualdade que se espera no cenário eleitoral foi completamente destruída. Não existe mais balanço, uma vez que uma figura pesada como Flávio Dino entrou na eleição do Estado. A questão que eu falo é a seguinte: estamos no Brasil. A quem competiria julgar, processar e julgar o pedido de impeachment de um ministro do STF? A quem competiria colocar ordem nessa bagunça? Justamente o Senado Federal. Qual é a preocupação atual do Senado Federal? CPI das bets, aumento do número das cadeiras de deputados, enfim, campanhas municipais, campanhas estaduais, ou qualquer outra coisa, menos investigar o Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Flávio Dino e sua atuação político-partidária. E eu falo para você sem um pingo de medo ou vergonha. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a pedir o impeachment de um ministro do STF. E já pedi o impeachment de um 7. A questão é a seguinte, o resultado é sempre o mesmo. Nós vamos lá, nos expomos, apresentamos o pedido e o Senado, acovardado, enfia o rabo no meio das pernas e se recusa a cumprir a sua função constitucional. Os ministros do STF têm uma função clara definida pela Constituição. É justamente garantir a independência e a harmonia entre os poderes. E é justamente essa função que vem sendo violada dia após dia pela atuação irresponsável de alguns ministros. Isso não é um caso de opinião, não é a opinião do Rubinho, é um fato. O Dino já foi governador do Maranhão. Ele já atuou politicamente no Maranhão. E agora ele exercer a sua pressão política e então pressão pelo poder como ministro do STF para definir quem será o vice ou não de determinada chapa, é o completo arrepio da legislação. Deputado Nicolas Ferreira, em mais um ato acertado, já anunciou: vou pedir o impeachment do Flávio Dino. Vou ler o tweet aqui, parabéns ao Nicolas por mais esse ato de coragem. Em uma aula magna realizada no Maranhão sobre STF e harmonia entre os poderes, Flávio Dino sugeriu os nomes dos candidatos para a chapa de governador e vice do estado. Para não dizer que estou criando caso, o atual governador do estado publicou nota dizendo que esse não é o momento de disputa política. Ou seja, Dino está interferindo diretamente na disputa política do Maranhão enquanto ministro do STF, cometendo assim crime de responsabilidade. Diante disso, entrarei imediatamente com um pedido de impeachment no Senado e no Conselho Nacional de Justiça. O judiciário deve ser imparcial, não um comitê eleitoral. Nicolas está coberto de razão. E o final desse tweet do Nicolas é exatamente o que se tornou o STF, um grande comitê eleitoral para piquete político de ministros que esqueceram que a toga é o que traz imparcialidade e não poder para interferir onde não deve. Flávio Dino não é novato na política, já foi governador do Maranhão, atua há décadas politicamente.
O Maranhão, inclusive, tem o pior IDH do Brasil. É um estado que padece há décadas sob a mão da esquerda e que não ganha nada, exceto Bolsa Família. E, inclusive, é sustentado por São Paulo, que manda muito dinheiro para a União e não recebe nada de volta e vai justamente para estados deficitários, como o Maranhão, onde pessoas como Flávio Dino exercem o seu poder e controle. E já o Barroso, em Nova York, disse o seguinte, tem vídeo, dá uma olhada. Temos um sistema financeiro de invejável solidez e altamente digitalizado. Quem morou aqui nesse país, opera nesse país, sabe como o sistema brasileiro financeiro é muito melhor do que esse aqui mesmo dos Estados Unidos. Nós temos energia predominantemente limpa, triplo da média mundial. Temos importantes projetos de transição energética que igualmente fazem bem para o país, além de termos a melhor música do mundo. Portanto, tecnologia, inovação e talento são os motores desse sucesso em muitas áreas brasileiras. E uma das esperanças que eu tenho no Brasil é que quando a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. Sinceramente, meu amigo, isso é fala de um ministro do STF, parece muito mais um político enaltecendo seus grandes feitos mentirosos. E aí ele diz que os Estados Unidos tiveram um papel preponderante para evitar o golpe no Brasil. Mas que golpe? Que papel? E que soberania é essa onde o ministro do STF agradece publicamente a intervenção estrangeira dentro das eleições do nosso país? Que democracia sobrevive a juízes comemorando a intervenção estrangeira em um processo interno do Brasil? E ainda sobrepuja o nosso exército. Diz que os militares não gostam de se indispor com os Estados Unidos e por isso evitaram o golpe. Uma fala mais tosca, enfadonha, desconexa do que essa me faz questionar, inclusive, as atribuições mentais atuais do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que inclusive eu já pedi o impeachment dele também. E olha que interessante, patrocinadora de evento com Barroso tem refinarias com processos no STF. Mas é só mais uma das grandes coincidências do Brasil. Mero detalhe. Coincidência? Acho que não! A refinadora Refit está em recuperação judicial desde 2017. Em seu balanço de 2024, tem passivos de 8,6 bilhões. No entanto, a empresa não considera nesse montante 20 bilhões que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro cobram. Todos esses processos estão no Supremo em agravo ou recurso extraordinário. Uma mera coincidência, uma informação para você. Bem-vindo a mais um dia de Brasil do PT.